E vamos lá então, começamos o nosso episódio número 3. Eu coloquei aqui episódio número 2 para quem está acompanhando agora ao vivo, mas começamos o nosso terceiro episódio do Senta que lá vem história. Pois é, gente, o Senta que lá vem história, ele começou então com esse nome, né? Com esse nome é o nosso terceiro episódio. A série de entrevistas que eu sempre fazia e retornei então para a gente conversar aí, trazer um pouquinho. Então, para você que está acompanhando agora, está acompanhando ao vivo, ou para você que vai acompanhar depois, seja no nosso podcast, também no YouTube. E hoje eu trago aqui a nossa conversa, ou para a nossa conversa, uma pessoa muito, muito bacana, que eu acompanho já faz algum tempo nas redes sociais. Não a conheço pessoalmente, mas vou beber um vinho ainda com ela, porque é uma pessoa, tem um humor aí, eu digo humor, mas ela não é humorista, gente, tá? Trazer a Maga Stopassoli. A Maga Stopassoli, eu quero que ela me diga e me explica, né? Não é humorista, né? Já comecei queimando a largada, Maga. Já dizendo humorista, aí acabou, né? Tudo Mas é bem, porque Carla? tudo bom, prazer aí Prazer é conversar meu. contigo. E eu fico bastante feliz, fiquei bastante contente aí por ter estopado aí conversar no Senta que lá vem história, que a ideia é essa, tá? É realmente tentar conversar, trocar uma ideia e conhecer as histórias. Eu costumo dizer que todo mundo tem uma história para contar. E eu acho que tu tens várias, né? Verdade, mas eu honestamente prefiro fazer perguntas do que responder perguntas, tá? Aham, Pensei várias vezes em desistir, né, dessa conversa, mas eu achei o aham, convite tão fofo, tão afetuoso, que aí eu não desisti. aham. Mas, ó, Que não é bom. sempre não, Não é hein? fácil, eu sei, é complicado, né? Tá acostumada sempre. Então, mas só para a gente começar, eu gosto de fazer a pergunta, em vez de apresentar a pessoa, eu gosto de fazer a pergunta: quem é a Maga Stopassoli? Eu sou Gisele Magali Rondon Estopassoli, tenho 39 anos, nasci no Paraná, vim para Santa Catarina com 9 anos, então é engraçado porque meio que eu já não tenho muitas lembranças de imagem, né, de lá, assim, porque não voltei lá só 2 vezes, eu ainda tinha 10, 11 anos, depois não voltei mais. Então, me sinto catarinense, completamente catarinense. Sou jornalista, sou apaixonada por comunicação, por todas as vertentes da comunicação. Moro em Criciúma, trabalho com comunicação desde 2014 e adoro ouvir histórias. Gosto de história, gosto de Que política, bom. gosto de vinho, gosto de pessoas, gosto de gatos, Ah, tu és de gateira? sou gateira, gosto também de memes, gosto de BBB, gosto de tudo, entendeu? De De tudo. tudo. É uma pessoa eclética aí que tá legal, né? Porque tem história pra caramba aí. E Maga, como é que. Fala um pouquinho pra gente, assim, a tua projeção, ao menos assim, o que eu tenho acompanhado, como eu falei, não sei, é aquela coisa, né, que vai parando. A gente gosta, então o algoritmo, assim, ele vai trazendo, e obviamente pela localização, né? A gente, cidades vizinhas, eu moro em Uruçanga, moras em Criciúma, pertinho, obviamente, é logo ali, né? É logo Mas ali. como é que a política entrou na tua vida, assim? Tu sabes que a terapia me ensinou, e deve ter ensinado para muito mais gente, né? Que a profissão, ela não é uma escolha. Uhum, Ela não é uma escolha. Ela é um diagnóstico. Foi isso que eu aprendi, sim, né? Então, eu acho que a ótimo. política entrou na minha vida muito cedo mesmo. A primeira lembrança que eu tenho, eu sempre conto essa história. A primeira lembrança que eu tenho política foi do quase impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Para quem não acompanhou, né, e não conhece direito esse recorte da história, o Fernando Collor ele quase sofreu um impeachment. Quer dizer, ele renunciou, né, esperando não sofrer as penalizações de um processo de impeachment que seria ficar 8 anos inelegível. Ele acabou ficando esse período aí inelegível, mas ele renunciou. No dia em que ele desceu a rampa do Palácio do Planalto pela última vez, com a esposa dele à época, a Rosane Collor de Mello,
Sim. eu nem lembro que idade eu tinha, mas era bem pequena, era uma criança mesmo, né? Aham. O meu pai estava assistindo. E a gente estava saindo, eu lembro disso com muita clareza, a gente estava saindo para ir à missa. E nós ficamos parados na frente da TV, de mão dada, vendo aquela cena. E nunca mais eu esqueci. A Rosane Collor estava com um blazer e uma saia rosa, um rosinha. Hoje se chama Candy, né? Mas na minha época era um Aham. rosinha, era um rosinha Rosa bebê, bebê. sei lá. Rosa bebê, é. E Aham. aquela cena eu nunca mais esqueci. E é muito engraçado, Carla, porque o interesse pelos assuntos de política aconteceram mesmo quando eu não entendia nada do que estava sendo dito, tá? Sabia disso? Sim. É Olha engraçado só, isso, assim. Eu loucura. gostava de acompanhar, gostava de ver os assuntos políticos, eu lia muita coisa, mas eu não entendia nada, mas eu continuava lendo. Uhum. Aqui em Criciúma, não sei se tu pegou essa época, nós tínhamos agora, né, proprietário de um portal de notícias, enfim. Mas eu comecei acompanhando o Adelor Lessa quando ele era colunista, quando ele era comentarista de política na então Sim. RBS. E eu Sim, eu lembro que também, adorava. eu ficava vendo ele falar de Aham. política e eu olhava e disse, nossa, que legal, mas eu não entendia nada, entendeu? Aham. Que legal. Então, Não, então foi basicamente, a política ela nunca saiu da minha vida, desde que uhum. aconteceu essa lembrança, eu sempre estive com a memória, né, dos assuntos políticos muito, muito vivas, assim. E foi assim, e aí se me perguntar, tá, mas quando que tu começou a trabalhar com isso? Bom, eu sempre, desde que eu tive perfis em redes sociais, eu sempre falei de política nas redes sociais. Uhum. Em 2018, 17, em 2017, eu comecei a falar com mais frequência. E eu comecei a observar que as pessoas tinham muitas dúvidas sobre coisas que, naquele momento, para mim, já eram simples, daí, né, de tanto Certo. acompanhar. Uhum. E aí foi indo, e começou a ganhar uma outra dimensão. Depois, quando liberou, ou quando o Instagram liberou os stories, né, porque antes era diferente, enfim, eu comecei a falar de política nos stories. Isso já em 2018. Só que Sim. também sem um Sem nenhuma compromisso pretensão de. não, de Aham. nada. Não, falava porque eu gostava Naquele momento, e porque eu naquele me momento, como é que era a divertia. tua profissão? E como é que era? Tu atuavas como jornalista naquele momento? Sim, mas Como que era? eu era assessora de comunicação de políticos, o Ah, que ok. é Então, já querendo ou diferente, não, é é, diferente, é. o que é diferente de tu fazer Sim, colunismo político, né? Outro sim. é uma Outra área vibe, assim, é. são áreas aproximadas, mas é outro rolê, digamos assim. Uhum. E aí, em 2018, aconteceu isso. E aí, a gente teve as eleições, né, para presidente, para governador, enfim, as eleições nacionais. E depois disso, assim, de estar falando tanto, quando eu passava 2, 3 dias sem falar, porque não era minha profissão, não era minha função, enfim, Aham. as pessoas me pediam muito. E eu fiquei assim, nossa, que engraçado, porque eu tinha, assim, eu fazia porque eu me divertia, ponto, né? Eu gostava de fazer. Mas eu comecei a observar que tinha um gap ali, né? Tinha um espaço vago para falar de Sim, política no Instagram, né? claro. Especialmente com uma linguagem mais leve, digamos assim. Então eu observei isso e é muito engraçado, Carla, o quanto se a gente for falar de engajamento, tá? Não importa, não importa, juro pra ti, não importa o que eu faça no Instagram. Acho que se vazar um Aham. nude, Pois é, explica esse negócio. se vazar um nude, não acontece o que acontece quando eu falo de política. É muito Olha, engraçado. Então, assim, pronto, tá? Não adianta sensualizar, não adianta nada. E falar de o política, que é o que negócio é as pessoas causar. querem saber. O pessoal adora, né? O fervo. É. Que Então, loucura. foi assim, Foi a política assim, entrou. Foi assim. acontecendo. Foi indo. Mas eu acho que o ponto inicial mesmo, quando eu observei, assim, que, opa, gosto de fazer isso, foi porque me diverte. Eu me divirto Uhum. profundamente, assim. Que Quando bacana. tem dias que são assuntos mais densos, assim, que aí eu tenho um processo de cansaço energético Sim, mesmo, muito natural, né? grande, Natural. muito Até grande. porque política é um tema pesado, se a gente for pensar, né? Por Então, não exemplo, é. ontem a gente teve um dia bem movimentado no estado. Hoje eu Uhum. tô, sabe? Então Exausta. tem isso, assim. Mas é ótimo, eu adoro. Me Que divirto legal, demais. legal. Agora tu me fizesse dessas tuas pequenas histórias assim, esse teu
esse teu início na carreira, eu digo, né, no jornalismo político. É, eu me lembrei de um episódio que era para ter iniciado já, mas aí acabei já Eu não perguntando. parei de Foi o falar episódio do ainda, Gis... né? Não, não, mas aí atropela, aí vai, mas é assim que é bom. Gisele, eu soube do teu nome, Gisele, por meio de uma entrevista concedida faz o quê? 2 anos, eu acho. Foi o que eu lembro que o Salvaro foi ainda que havia de uma entrevista com ele, acho que fosse na prefeitura Gisele. Tudo acaba Foi. virando meme. Foi muito Eu acho. divertido, assim, Gisele. Aí eu assim, será que o nome dela é Gisele? É Gisele Magali. Essa entrevista foi um mês antes do início da pandemia, que a gente nem imaginava Ah, que ia acontecer e tudo tu que tinhas aconteceu, começado um assim. quadro de entrevista, não era? Sim, E tu ias foi. iniciar alguma coisa do tipo, Foi, agora me sim, veio, E olha. aí acabou que ele foi o primeiro entrevistado um mês depois, nem um mês depois, a gente teve o primeiro lockdown, aí teve toda aquela situação que a gente não podia encontrar as pessoas, enfim, que perdurou Uhum. por muito tempo. E aí acabou esfriando, assim. E aí é engraçado, tá, Carla? Porque as coisas na vida, elas vão tomando uns rumos que a gente não tem Aham, muito controle. E aí a gente vai, né? sim. E vai deixando elas Aham, vai indo, acontecerem, vai assim, na vai indo, onda. vai indo. E aí, mas teve essa entrevista, e como ele me conhece como Gisele, né? Primeiro foi Sim, engraçado, porque foi. eu lembro que eu levei uma caixinha, tá? Com algumas Sim. perguntas. E eu Uhum. falei, prefeito, eu levo a minha. Toda entrevista pode ser uma caixinha de surpresas. Eu trouxe a minha caixinha Aham. de surpresas. E ele Sim, topou sim. participar numa boa, assim, não Foi teve divertido, armação, é. foi de É. verdade também. Ela, ele disse, não, Foi, eu vou foi. participar. Eu disse, então tá bom. Aham. Legal, legal. Não, eu achei muito interessante realmente, e até porque assim, a gente percebe essa leveza, né? Não é rasgação de seda, mas é de verdade, né? Porque comentar, falar de política, como nós falamos, tu mesma disseste também, é um tema, é puxado, é pesado, suga às vezes, né? Porque, querendo ou não, eu acredito que se anda muito pisa em ovos, né? Ai, 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 talvez agora, aqui. Falou uma palavrinha que desagradou uma parte, uma vertente, já vem. Eu acredito que tem nos Aconteceu recentemente, bastidores, né? aconteceu faz pouco tempo. Não se agrada a gregos e troianos. Não, Então, existe essa questão. nem é essa a intenção, né? Mas é engraçado. Exato. Os filiados, enfim, quem está mais próximo dos políticos, Uhum. costuma ser apaixonado. É igual futebol, assim, se você Sim, é palmeirense, se um corintiano fala mal do Palmeiras, meu Deus, né? Basicamente, assim, pronto. Uhum. partido político tem muito disso, assim. Quem Uhum. gosta do partido, quem é filiado, quem trabalha com os políticos, enfim, eles são muito magoados, tá? Eles são muito sentidos, assim, tem um coração Ai, ai, bem. ai. Então, Sensíveis. dependendo da situação, eles ficam muito aborrecidos e aí ficam Uhum. bravos com a gente e tudo mais. Claro. Mas ao mesmo tempo, Carla, tem uma coisa que é muito importante, assim, que eu gosto de usar para a vida mesmo, né? Que Uhum. é a intenção. Então, quando a gente faz o nosso trabalho, independente de qual é o trabalho, né, e de repente alguém se aborrece com aquilo, claro que a gente não deve simplesmente não se preocupar com o que a gente vai causar nas outras pessoas. Eu acho que a gente tem que tomar esse Sim. cuidado, né? Mas basicamente também a gente não pode ficar o tempo inteiro preocupado se Pensando as pessoas vão gostar ou agora. não. Uhum. Eu acho que a preocupação central do nosso trabalho tem que ser a intenção. Com que intenção eu estou fazendo isso? Sabe? Quando a gente Claro. vai fazer uma análise política um pouco mais séria, digamos assim, de algum assunto Uhum. mais sério, acho que a intenção tem que ser respondida, né? Quando você está lá escrevendo e tal, por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é a minha intenção com isso? O jornalista ele Sim. não é um justiceiro, né? O jornalista é uma Boa. pessoa que relata os fatos, que conta as histórias, que traz os Uhum. questionamentos. Mais do que responder perguntas, ele tem que fazer perguntas. E tem muita coisa, eu tenho observado isso, assim, uma necessidade, muitas vezes, de muitos profissionais, não só do jornalismo, né? Que é a profissão que eu amo, mas de muitos segmentos, assim, a necessidade de o tempo inteiro responder perguntas, quando na verdade a gente deveria fazer mais perguntas. Fazer. Porque quando a Claro. gente traz, a minha intenção fazendo o meu estilo de comunicação política
é fazer as pessoas fazerem perguntas, né? E muitas Perfeito. vezes se questionarem, será que o que ela disse é assim mesmo? Uhum. Desenvolver esse sentimento, esse pensamento crítico, porque isso vale para todos os campos da nossa vida, né? Então, Sim. a ideia é trazer perguntas, é fazer perguntas e não responder perguntas. Embora muitas vezes, obviamente, a gente vai responder perguntas, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio, claro. E não ficar o tempo inteiro querendo responder as perguntas e ter É, a solução para tudo, que, meu Deus, né? Já pensou se a gente seria tivesse? ótimo, né? Seria Ah, seria ótimo, ótimo. seria Uma bolinha de bacana. cristal, né? É. Agora, mas falando em responder as perguntas, tem uma. A tua caixinha de surpresas, eu acho que é imensa, é enorme a tua caixinha de memes. Vamos lá. Por quê? Uma coisa que eu me divirto, tá? Vou ser bem honesta. Eu adoro passar, assim. Eu acredito que tu tenhas bastante interação também, o público, as pessoas que te acompanham interagem bastante. Tu deves receber muito meme, muita atualização de fofoca política, de tudo. Eu acredito que deva ser uma loucurinha, né? Não sei, fala um pouquinho disso aí Tem também. a linguagem específica, né, dos memes, porque a gente Uhum, brinca, mas os memes eles têm essa capacidade de se conectar com as pessoas de uma maneira muito, muito específica, muito pontual. Muitas sim. vezes, especialmente no caso da política, né, a gente aproxima as pessoas do Uhum, interesse pela política através dos memes. Né? Porque sim, as redes sociais elas são um ambiente festivo propriamente. exato. Ele é um ambiente festivo. A gente entra nas redes sociais, a gente não quer sofrer, né? Uhum. A gente quer se divertir, a gente quer, enfim, esquecer tudo e passar um tempo ali. Então, na nossa vida, as coisas são muito sérias. Se a gente for para as redes sociais também o tempo inteiro ser muito sério, as pessoas vão cansar muito rápido, Muito porque pesado, né? É verdade. então, os memes têm essa capacidade de conectar os assuntos sérios. Quando a gente fala através de memes, não significa que a gente esteja levando o assunto na brincadeira, né? Tem isso, Uhum. assim, também que eu gosto Sim. de destacar. Não é Mas brincadeira, não é piada, né? Não é, não não é questão é de ser piada. É exatamente, ferramenta. é ferramenta. E funciona Uhum. muito. E aí sim, eu recebo muita coisa, assim, dependendo do assunto. Ontem foi um dia, eu até não compartilhei tanto porque foi um dia corrido, assim. Sim. Mas foi um dia que eu recebi muita coisa, porque foi quando aconteceu a fala Do do, presidente, do Ricardo Salles? do Ricardo Salles sobre o Bolsonaro ter evitado a Terceira Impedido a Guerra Mundial, Terceira Guerra. impedido a Terceira Guerra Mundial. Então Aham, ontem foi um dia assim, ó, maravilhoso para quem gosta de memes, foi aham, sensacional, porque deu de tudo. E eu recebi muita coisa em box e eu postei alguns e as pessoas brincaram. Então, quer dizer, tu aham. tira aquele peso, porque assim, tu imagina, tu tá tendo um dia difícil, um dia pesado, né? E a pessoa vem te trazer um monte de reclamação. Ah, porque esse presidente, ah, porque esse prefeito, ah, porque, sabe, não é isso. Porque a gente não resolve os problemas Não, e não as vai resolver, é. expectativas das pessoas, né? Exato, é. Então, eu acho que é mais para pensar mesmo. Quero Então, mandar um beijo para o Lucas, do Coalizão Conservadora, que veio deixar um dislike. um dislike. E eu queria deixar, É quer dizer, piada já, piada interna. eu queria deixar um desbeijo, então, para o Ah, Lucas, então né? tá. Ah, mas agora aproveitando o ensejo, como se diz, né? Não, o ensejo, Do eu adoro ensejo. esse jargão. Mas assim, Maga, tu tens com certeza muitos grupos também dentro, obviamente, tu tens grupos que eu digo, sejam teus grupos de amigos, que eu acredito que eles devem pegar no pé. Mesmo quem não trabalha com essas questões políticas, esse ano 2022 vai ser um prato cheio, né? Eu acredito assim que o trabalho de vocês, que trabalham com análise, com comentário político, esse ano assim, eu acho que já começou com tudo. Mas assim, as brincadeiras, aquela pegação no pé, tem dos amigos, os grupinhos, essa coisa assim do dia a dia, tens a tua profissão, mas e tem também a vida pessoal, mas acaba sendo influenciada pelo teu fazer jornalístico nessa área. Eu não sei se tu fala de grupos de WhatsApp, por exemplo. Eu WhatsApp, tenho poucos. rodas de amigos. Eu tenho pouquíssimos grupos no WhatsApp,
tá? Olha. Porque senão, bom, já tendo poucos, já gasto bastante tempo ali, né? Aham. Mas é interessante, assim, tu sabes que de 2017, 2018 para cá, eu desconstruí e reconstruí muitas percepções pessoais a respeito de diversos assuntos, né? Uhum. E conviver e estar com pessoas, especialmente que pensam diferente da gente, eu acho que é a melhor maneira de a gente aprender e de a gente crescer, né? Sim. Se a gente está só com pessoas que concordam com a gente ou que pensam igual a gente, eu acho que nós nos limitamos muito. Uhum. E ela está no melhor grupo de WhatsApp comigo. Eu suporto. Quem suporta sou eu, Carla. Sou eu Aham, que suporto, imagino. tá? Não é Ah, fácil a minha vida, viu? Mas assim, deve ferver o grupo. esse daqui é o que mais incomoda. Meu Deus. Ah, Mas assim, então, sabe, tu tá em ambientes com pessoas que pensam diferente, ainda que uhum. muitas vezes o pau vai fechar e vão acontecer Sim, os debates, as brigas e etc. Mas é fundamental ver o que o outro pensa, respeitar o que o outro pensa dentro das nossas percepções ou daquilo que a gente acredita, dos nossos valores também. Eu acho que é muito saudável, viu? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas limitadas, né? Ah, por exemplo, eu sou de direita, então eu só só converso com falo com pessoas de gente de direita. direita. Eu sou de É, esquerda, eu só aham, falo com gente de esquerda. Enfim, isso é muito ruim para todo mundo. Ninguém claro. cresce, ninguém aprende e muitas vezes a percepção do outro sobre determinado assunto pode me Uhum. abrir uma nova possibilidade de enxergar aquele assunto. Então, eu Sim, acho que isso é sensacional, tá? Mesmo, de verdade. legal. E Bacana. eu não pensava sempre assim. Eu acho que foi um processo lento, mas Uma evolução. se eu pudesse voltar no tempo e me dar um Uhum. conselho, eu me Sim, daria esse conselho, sabe? Eu me diria, olha, esteja com pessoas que pensam diferente mais vezes, porque isso faz sim. parte do crescimento mesmo, né? Da evolução mesmo da pessoa, né, do dia a É, dia. E falando, aproveitando dessa questão, eu tenho umas perguntas relacionadas ao teu trabalho, né, obviamente atual, né, agora, como já estamos falando, mas nos veículos, nos locais onde tu atuas, porque, na verdade, tu estás atuando, trabalhando no rádio, tu tens o teu blog, fala aí pra gente. E também tu estás na Ecocria, a Ecocria, que da é a escola, Unesc. a Ecocria, que é a Escola de Comunicação Criativa da Uhum, Unesc, que tem 3 cursos de comunicação, sim. jornalismo, publicidade, propaganda e comunicação digital. Faz parte, Uhum. então, da Ecocria. Como professora, Maga, Não, não, não? não, eu faço parte da equipe de trabalho mesmo. Ah, legal. Faço parte da Jovem Pan News Criciúma e da Jovem Pan News de Florianópolis, em Criciúma com comentário diário, às 11h05 da manhã, e Floripa, segundas e sextas, à tarde, às 16 horas. A gente fica 1 hora no Tá, ar tá falando dos assuntos poderosa de demais, política. né? Olha, tá E aí poderosa demais. tem o site também, o site é assim, ó, ele acontece quando eu consigo, né? Ainda não estou conseguindo Claro. fazer ele Aham, integralmente, assim, mas tá perfeito, tá ótimo, assim, tá bom assim. aham. Legal, que legal. Não, e tu consegues, porque eu, por exemplo, e muitas pessoas, eu acredito, claro, nós te acompanhamos nas redes, né, pelo Instagram, e também, claro, ouvindo os comentários, pela internet e tudo mais. Existe, agora, uma perguntinha, existe uma maga diferente para cada veículo ou a maga Estopassoli consegue equilibrar de acordo com a essência dela, levar a essência dela para os veículos? Carla, eu sou a mesma pessoa e eu gostaria de ter essa habilidade, tá? Uhum. Mas não. Eu sou a mesma É, pessoa lá no WhatsApp, a mesma pessoa no sim. rádio. Inclusive, é uma coisa que às vezes eu tento dar uma segurada, porque parece que é mais forte que eu, né? Volta e meia sai algumas piadinhas assim no momento que não Aham, deveria. Eu penso, meu Deus do céu, como é que as pessoas vão me levar a sério desse jeito? Mas daí quando eu aham. vejo, já saiu e pronto. Foi. Uhum. Então, também não faço muita força, tá? Para fazer Tá. diferente, assim. Vai, Aham. vai. Porque Foi. eu acho realmente que a ideia central do nosso trabalho é ter esse quê, né, de diversão também. Ainda que a gente não esteja brincando com o que está fazendo.
Mas se a Uhum. gente não puder se divertir nem um pouquinho, aí vai ficar ruinzão, viu? É. Mas E da é, onde veio, e de onde veio a frase, né? Claro, veio da tua mente, né? Obviamente, né? Mas assim, porque ficou, é um jargão, eu adorei, adoro, né? Então, eu realmente te acho bastante criativa, tu parece ser uma pessoa bastante criativa, e, aliás, quero te perguntar a respeito disso também, que eu falo bastante sobre criatividade, mas é o jargão em Criciúma de tédio, ninguém ninguém morre, morre. É. Tu né? sabes que isso nasceu a partir da observação da cidade. Porque teve uma época, acho que a primeira vez que eu falei isso deve ter sido o quê? 2013, 2012, 2013, agora me falha a memória. Mas quando houve uma troca, uma questão entre o prefeito Clésio Salvaro e o Márcio Búrigo, porque Uhum. o Salvaro não pôde assumir, aí o Márcio assumiu, aí o Salvaro entrou na justiça, assumiu um pouquinho, depois o Márcio voltou. Eu falei, gente, eu lembro até hoje que teve um dia que no mesmo dia, na mesma semana, assim, a gente teve prefeito 3 vezes, sabe? Foi um, foi Uhum. outro. Tava uma Falei, piada mesmo, caramba, né? eu falei, meu Deus, não tem tédio nessa cidade. E aí começou. E foi. E aí Uhum. depois eu percebi que tinha pegado, digamos assim, quando as pessoas começaram a repetir, né? Olha, de tédio aqui Sim. ninguém morre. E hoje é aplicado para Santa Catarina inteira, né? Em Santa É, Catarina, de tédio a gente não morre. Então foi assim. Foi a partir da observação ali dos fatos do dia, assim, de ter acontecido uma semanada inteira de coisas que a gente olhou e pensou, caramba, nessa pá, cidade tédio aqui não tem, né? E aí foi não indo tem. e Uhum. pronto, aí nasceu o bordão. E como é que tu alimentas assim esse teu humor, essa tua criatividade? Queria entender e aí como é que com vinho? Carla, essa é uma pergunta, eu vou te dizer assim, ó, tem uma coisa que muitas vezes me atrapalha, Tá. que é o pensamento acelerado demais, Sim. sabe? Então, Aham. eu acho que isso é bom, né? Por um lado, porque tem muitas ideias o tempo inteiro, mas também me atrapalha, porque tem momentos em que eu gostaria de não pensar em nada, Dá sabe? uma opa, segura, E de, segura. e de simplesmente poder executar alguma coisa sem ter um milhão de pensamentos, assim. Mas eu acho que as pessoas com as quais a gente mais divide nosso tempo são a nossa fonte de inspiração, de Uhum. criatividade, né, para todos os momentos, assim. Eu acredito muito nisso, tá? Do quanto as pessoas com quem a gente convive enriquecem todo o nosso Claro. aprendizado, assim, tudo aquilo que a gente vai Uhum. fazer. Ainda que pareça só um meme, só uma brincadeira, ah, não só os memes, mas a ironia, o sarcasmo, todo esse estilo de linguagem, porque é um estilo de linguagem, ele tem ele tem um tempo, sabe? Ele tem uma maneira de acontecer. Então, Sim. se duas pessoas pegarem o mesmo assunto e forem incumbidas de escrever um texto irônico sobre aquele assunto, ele vai sair diferente, sairão dois Uhum. textos de formas Com certeza. diferentes, porque as pessoas escrevem diferente. O deboche, a ironia, né, o sarcasmo, eles têm um timing, eles têm uma coisa, sabe? Um tempero que não é. Eu não consigo explicar. Ele acontece, Vai, é entende? natural também, né? No teu Então, caso, não eu precisa ter acho esforço. eu acho que dá para a pessoa melhorar isso, eu acho que dá para a pessoa Uhum. treinar, digamos assim. Mas tem que Sim, ter uma fonte um pouco natural disso. E aí essa fonte é. pode vir de diversas formas. Música, arte, enfim, de E diversas formas mesmo. tu és de que, tu és de que signo? Não é leão? Que eu sei, Eu, porque eu sei. meu signo é virgem, mas o meu ascendente é leão. Ah, Então, tá explicado. Então, porque não, então uma virginiana não é, olha, ao menos uma virginiana média não faria isso. eu sou extremamente tímida e só que Olha, o meu ascendente gosta muito de aparecer, né? Então, nesse momento, sim, eu boto a aí culpa que no tá. ascendente. Mas Olha, eu sou extremamente tímida tu pelo menos tu mesmo. pode colocar a culpa no, não, é que a gente olha assim, é que engana, né? Tem gente, "Não, eu sou tímida", não, mas é Eu que sou tímida. confundir timidez com não como uma pessoa não comunicativa, né? Então é diferente. Aí É tem diferente, com existem certeza. diferentes tipos, né? É. Essa questão do signo, porque tu brinca muito.
com o governador Moisés, né? E estão nessa, porque Leonino, ele é leonino, né? ele é Leonino leonino, nato, nato. mas eu achei muito bacana. E aproveitando essa questão do signo, obviamente, eu quero, e do governador, eu queria saber, tu consideras a tua entrevista com o governador um certo marco, assim, na profissão, na tua carreira, né, enquanto jornalista? Eu acho que foi um momento bem bacana, bem especial, porque no contexto em que ela aconteceu, né? Uhum. Foi uma entrevista que foi costurada durante bastante tempo, assim, não foi assim, oi, posso te Oi, entrevistar, né? amanhã? Uhum. Não, foi pelo menos o quê? Uns 5, 6 meses, assim, de elaboração. Conversa, claro. Então, até o momento em que a entrevista aconteceu, muita coisa aconteceu antes, né? Uhum. Enfim, não foi tão simples assim. Então, claro que sim, eu acho que foi extremamente significativo, assim, porque é um aprendizado, né? Porque foi uma entrevista que fui eu que fui lá conseguir a entrevista, então isso é legal também, porque ensina muito sobre isso. A maneira como eu construí a entrevista, claro que hoje, se eu fosse fazer, certamente faria diferente, porque é sempre Uhum. assim, né? O É que a gente sempre faz assim, né? hoje, o que a gente faz hoje, amanhã tu olha e pensa, poxa, podia ter feito melhor. Mas eu tenho muito carinho pela entrevista, foi muito legal. O Moisés estava super à vontade. E aí no final ele me falou, acho que não, isso não está no vídeo que foi pro ar, mas tá na minha memória. Quando a gente terminou, porque eu tinha um tempo ali, e aí ele falou assim, eu extrapolei o tempo, eu pedi desculpa, eu falei, desculpa, né, governador, eu acabei me Uhum. empolgando. Ele disse, não, eu adorei, estava ótimo, estava super à vontade, a conversa fluiu e tal. E ele estava mesmo muito à vontade, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, também. Por ser um assunto, por ser política, né? E Sim. tal, mas eu recebi muitos feedbacks sobre a entrevista e eu fiquei extremamente feliz porque as pessoas entenderam a proposta da entrevista, né? Uhum. Que não era algo que não era algo pesado assim. Então foi muito legal, foi bem bacana mesmo. Bem bacana, que ótimo. E aproveita a pergunta da Flávia Nandi, que era a minha pergunta, eu faria. Quem é que tu tens o maior desejo atualmente? A pessoa que tu gostarias de entrevistar? De Santa Catarina ou de qualquer No lugar? geral. No Vou geral, perguntar de qualquer, no geral. Depois tem Santa Catarina, mas no geral, hoje. Quem tu gostarias? Nossa, eu vou entrevistar. Se fosse a pessoa assim, tivesse oportunidade. eu vou criar essa oportunidade, é só uma questão de tempo, né? Ótimo. Mas eu acho que pela história, pelo contexto em si, uma pessoa que eu vou ter muito carinho de entrevistar é o Fernando Collor de Mello. Por, Legal. por ter Isso aí. sido, por ter sido, né, pela memória que eu tenho e o quanto isso é Importante, vivo. né? Uhum. Então, eu tenho muita vontade de entrevistá-lo, sem dúvida alguma, assim. É um cara que eu gostaria de bater um papo. E eu acho que ele é acessível, de certa forma, dentro, né, de toda a conjectura aí dele, Sim, mas eu sim, acredito que ele seja acessível sim. até. Eu já vi algumas entrevistas com ele e acredito que seja possível, Mago. Acho que Eu consegue. acho que eu pretendo articular isso em breve, porque realmente acabou não Uhum, dando tempo, mas é um cara que eu sim, quero entrevistar, sem dúvida alguma. com certeza, legal. E são esses sonhos, esses objetivos, esse percurso, né, essa trajetória que dia a dia a gente vai construindo, que isso tudo vai nos dando forças, né, para seguir, e perseguir também os sonhos, eu digo, os sonhos, as vontades na profissão, na carreira, né? E o friozinho na barriga, assim, porque quando a gente vai É, fazer algo desse porte, sempre. a gente sempre precisa se preparar muito, enfim, a gente se prepara Uhum. muito, né? É, e aí dá um friozinho na barriga, uma sensação assim de, ai, será que tá bom? Será que é assim mesmo? E é sensacional, assim, porque depois tu olha aquilo pronto e já encontra defeitos, não tem dúvida, né? Tu olha e Uhum. pensa assim, Sim. ai meu Bah. Deus, não acredito. Mas eu acho que é isso que é bacana, assim, que vale a pena e que faz a gente querer de novo, sabe? Eu quero de novo, Sim. quero de É um novo. Então, vício, né? É aquela é um cachaçinha, vício, aquele vício. é um vício. É. E na tua camiseta, acabei de ver ali, é o Tudo é Política? Tudo é política.
E essa também foi mais uma outra frase que tu acabasse utilizando, usando e pegou também, né? Tudo é política. Tudo é Porque é, política. né? Tudo é É, política, não é tudo é mesmo? política, tudo passa por decisões políticas. É, eu gosto quando as pessoas se interessam mais pela política. Eu acredito que Uhum. em 2022 nós brasileiros, teremos uma eleição diferente de tudo que a gente já teve. Em 2018 nós tivemos uma onda, né, que foi a onda Bolsonaro. Sim, Ela começou a acontecer muito antes, acho que já desde 2015, 2016. Ela era uma marolinha, ela foi vindo, se transformou numa grande onda, numa né? onda de tsunami, né? Um tsunami, é verdade. Isso trouxe à tona um comportamento do eleitor muito específico. Para 2022, eu acredito que a gente vai ter um outro perfil de eleitor, sabe? Porque Uhum. ninguém imaginava uma pandemia. Quando nós Exato. votamos em 2018, a gente não imaginou que ia passar por uma pandemia, nem eu, nem tu, nem o presidente, nem o governador, Uhum. ninguém. Ninguém Ninguém imaginava. imaginava. Então, o episódio da pandemia nós eleitores, Uhum. ficarmos muito mais críticos e muito mais exigentes, eu acredito, na hora Sim. de a gente escolher os nossos representantes. Então, assim, muita gente que se elegeu em 2018 vai amargar uma derrota em 2022, porque a circunstância é outra, porque eu acho que o Uhum. brasileiro vai levar a política a sério, muito, muito mais a sério, né? Porque Sim. a gente meio que leva na brincadeira, a gente brinca muito com a política. Mas eu acho que Uhum. agora as coisas mudaram. Eu recebo bastante pergunta em box, tá? É. Sobre os cenários políticos, sobre as coisas, e eu As evito pessoas te entrar. pedem opinião, Maga, Pedem, assim, por exemplo, pedem. o que que tu acha? E eu Tal. não dou porque não é a minha função responder em quem a Claro. pessoa tem que votar. Ano passado isso Bah, justo aconteceu agora eu queria te muito. perguntar o que que tu achava. Não, tô brincando. Não é, eu acho que não seria legal eu usar do meu trabalho para ficar dizendo, olha, vota em Sim, fulano, entende? Não é essa a sim, intenção. A gente tem que bancar as nossas escolhas. É possível a gente saber em quem vai votar. Então, né, cada um no seu quadrado, digamos assim. Em exato. 2020 aconteceu isso muito, tá? 2020, Uhum. olha, o que teve de gente me perguntando sobre isso, como agora me perguntam sobre a vacina, o que, que eu acho, se tem que fazer. Eu falei, gente. É, Então, assim, as pessoas são muito carentes de ter alguém para dizer para elas: olha, faz um isso. norte. Uhum. Isso é triste, né? Porque a gente É. coloca as nossas decisões na mão de outras pessoas, não é legal, não. A gente tem que Não, nem pouco. É. tem que ter o senso crítico de decidir o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer. Uma coisa é a gente ter referências, né? E Sim, observar e tal. Mas você perguntar isso para as pessoas dessa forma, eu acho grave, eu acho muito grave. complicado. Ó, exatamente. E tu, enquanto agente, né, do jornalismo, da informação, a pessoa que colabora, que contribui para as informações, né, para as informações realmente como elas são, e não tanta nessa era de fake news como nós estamos vendo, e meu Deus, que coisa, né? A questão do mimimi, que todo mundo fala, é muito mimimi, muita gente que todo mundo virou comentarista, todo mundo agora opina. Qual o teu ponto de vista em relação a isso? Se Agora eu é, vou pedir tua opinião mesmo. Se é muito se mimimi. é muito mimimi, Então. nós estamos passando por um processo de amadurecimento mesmo, né, político. Se você for pegar a história, né, do nosso país, história política do nosso país, Uhum, nós somos uma democracia jovem, sim, muito jovem. exatamente. Muito. Eu prefiro muita gente dando opinião Do que? Não dando opinião. do que ninguém podendo dar opinião, né? Aham, Porque as ótimo. pessoas muita gente dá opinião. Ok, mas as pessoas vão saber aonde buscar a informação, aonde Uhum, quem que elas vão levar a sério, digamos assim. sim, E isso vale para todas as profissões, Carla, que é o seguinte: quem não faz um bom trabalho, um trabalho sério, vai ficar pelo caminho. Isso serve sim. para todo Com mundo, certeza, né? serve Para mesmo. todo. É. Então, eu acho
acho que não é questão de ser mimimi. A problematização que acontece, especialmente nas redes sociais, em muitos momentos, tem alguns assuntos que eu acho que é um saco, que eu acho que se cria uma problemática que não há necessidade, mas ao mesmo tempo acho que faz parte, sabe? Tá Faz todo parte, mundo aprendendo a usar a internet Sim. ainda. A gente pensa, né? Não, mas meu Deus, 2022. Carla, em 2010, nós não tínhamos isso que a gente tem agora. Não tinha nem como pensar, né? A gente pegou a discada, né? Então, a internet discada, Exatamente. aquela Daí não coisa conta, toda. Carla. As Então, pessoas vão pensar que a gente é, tem muita idade. é Mas que deixa baixo. pegamos essa parte. Isso. Então, assim, é tudo muito novo. Como o Uhum, tempo tá passando tão rápido assim, né? A gente tem a impressão que tá passando rápido, é, porque a gente faz muitas passa. coisas. É. Nós temos a impressão que a gente tem esse canal de comunicação aqui há 50 anos. E não é verdade. Estamos Então, aprendendo a usar estamos ainda, né, aprendendo. todas essas ferramentas. Somos, Então, assim eu como o acho que. Brasil é jovem, né? Eu sempre digo, tu falasse que nós somos uma democracia jovem, mas o Brasil é um país jovem em relação a Exatamente. outros. Porque lá Então, na tem Europa. erros que a gente vai Ah, cometer até aprender. uhum. Fato, né? Assim, Porque assim como a escolhe gente vira, errado. Escolhe assim como a gente errado vira. os políticos. Escolhe errado Aham, porque ele está aprendendo ainda, entendeu? é, Então faz é. parte. A galera vai errar ainda. Mas eu prefiro a possibilidade do erro do que não ter a possibilidade de fazer nada. Eu sou dessa opinião. Perfeito. Não, eu dizia, né? Então, é como a gente virar para a adolescência, a gente vê, meu Deus, por que que eu fiz isso? Ou aquela roupa numa fotografia, né? Que coisa, né? O que é isso? Então, a mesma coisa, a gente comete erros e que sirvam estes erros para que a gente não cometa mais, né? Com Não os cometa certeza. mais, né? É. E é por isso que, então, o trabalho do jornalismo político, ele existe e deve ser levado a sério, né? E, infelizmente, nós percebemos também que existe um grande número de pessoas que acabam, assim, massacrando os jornalistas, né? Os jornalistas, principalmente quem lida, ou quem leva opinião, ou quem faz análise, tá meio complicado, né? Então, E tem um fator nisso tudo, Carla, que é o seguinte: eu percebo isso com muita clareza, tá? E eu não gosto de fazer distinção entre homens e mulheres se eu considero que as pessoas estão em pé de igualdade. Vou te dar um exemplo, uhum, tá? Eu, jornalista de política, e um homem, jornalista de política. Então, sim, se nós temos a mesma profissão, enfim, nós estamos teoricamente em pé de igualdade. Aqui eu não vou entrar no mérito passado, estou falando de sim, presente, tá? Estou falando de hoje, agora, hoje, o que perfeito. acontece hoje. Hoje não tem como mudar o passado, então a gente se apega nisso aqui. Eu não consigo fazer uma diferenciação, então, né? Se nós temos a mesma capacidade intelectual, acesso às ferramentas, etc., estamos, teoricamente, em pé de igualdade. Uhum. Só que para uma jornalista política mulher, não é bem assim, tá? E olha que eu não gosto de fazer mesmo essa diferenciação, mas é muito diferente. O tanto de homens que o tempo inteiro tentam me dizer que eu estou errada, como se eu quisesse provar alguma Quero coisa para opinião. alguém. Dizer que eu tô errada, porque isso aqui não tá legal, porque isso aqui é assim. Vamos supor, eu digo, eu acho que fulano será candidato. Aparece 10 homens para me provar, por A mais B, que eu tô errada. Uhum. Esse fenômeno não acontece com jornalistas políticos homens, É. entendeu? Então, Aham. ainda tem isso. Claro que eu É tô uma começando resistência. agora, não Sim. tem nem o que ver. Mas é um fenômeno, sabia? Bah. Hoje, se você olhar, quantas mulheres colunistas políticas a gente tem aqui na nossa região? São poucas, De contar nos dedos, né? de É de contar contar nos nos dedos dedos. mesmo. É. Aqui em Criciúma, de política mesmo, a gente tem a Karina Manarim, né? Sim. Que está há bastante tempo no mercado, enfim. Mas é difícil. Para ela, inclusive, é difícil. Porque tem essa diferenciação. Porque tem isso. Se a fonte que é a pessoa lá do partido político, por exemplo, tem uma informação muito, muito importante. Uhum. Dependendo do rolê, ela vai preferir passar isso para um jornalista homem. Entendeu? Então tem Olha, tudo é isso. Assim, um absurdo, né? são situações do dia a dia que muitas vezes dá uma coisa assim, e depois Sobe o passa. sangue. Sobe, Aham. mas depois
acha? Não, e é Faz interessante parte. isso realmente, porque né, ser mulher aí é realmente jornalista, comentarista de política, uma jornalista de política, mulher atualmente, e usando um batom vermelho. Aí sim, né? Não, não, eu adoro, né? Mas é uma brincadeira infelizmente esse preconceito ele existe e só quem tá na pele para sentir mesmo, né? Sim. Porque Se tu me perguntar, tá, como é que lida com isso? Vai, sabe? Tem dias que eu tô menos paciente, que assim, tem se dias que eu não tô dane, afim, né? tem dias que eu não tô afim de ficar tendo uma discussão para dizer para a pessoa Uhum. que, né, enfim. E aí, ok, deixo no vácuo e tal. Mas tem muito isso, assim. Tem dias que pega no dia errado, sabe? A pessoa vai querer te ensinar coisa. Eu falei, gente, pelo Atravessado. amor de Deus. Então, mas é muito ruim isso, porque acaba não estimulando mais mulheres a entrarem, né, para o jornalismo político, Assim como na política, né? assim como na política. Assim como na Então política também, é um caminho pedregoso, mas vale a É, pena, eu gosto. vale, é lá. Olá, Fernando. Bem-vindo aqui. A gente está quase finalizando, mas depois tu confere o replay lá no podcast ou também no YouTube, que o papo vai ficar gravado, tá certo? E Maga, para a gente encaminhar então, tem muita coisa, na verdade, tem muitos assuntos, muitos pontos aí que eu gostaria de conversar, mas de repente numa próxima aí. Mas eu gostaria muito de saber agora, quais são os teus objetivos, as tuas aspirações, já que tu estás em diversos canais, comentando, falando de política, mas tu tens agora o teu, esse ano vamos fazer isso, eu pretendo, né, além da entrevista com o Fernando Collor, eu quero saber aí o que mais está nos planos aí da Maga Estopassoli. 2022 vai ser um ano bem corrido, né? Porque a gente está em ano de campanha de eleição nacional. Uhum, Estamos em período de pré-campanha, as coisas estão bem agitadas em Santa Catarina. O meu foco é Santa Catarina, né? É sim. cobrir a política estadual. Então, o que já me toma todo o tempo que eu tenho, né? A minha intenção, além de permanecer com os comentários na rádio, enfim, com o trabalho paralelo com a Ecocria, conseguir me organizar para fazer mais entrevistas em vídeo, como essa, produzida como essa que eu fiz com o Moisés. Sim. Então, isso é que eu quero conseguir colocar em prática em 2022. O meu probleminha é só a questão do tempo mesmo, que Tempo. toma tempo, né? Toma bastante tempo. Madrugada, madrugada, imagina, O pessoal vale, faz tá, o que tá de valendo, madrugada? Só que hora né? que vai dormir, né? Então, é isso, assim. Mas eu pretendo conseguir acompanhar bem de perto, como eu quero, né? A política Sim. estadual em 2022, que vai ser bem emocionante, com certeza. Estamos aqui e estaremos acompanhando todos os comentários ácidos, aquele humor que é assim, né? É sob medida e que eu particularmente gosto e sempre aconselho, sempre indico, né? Olha, acompanha, vê, a gente às vezes dá aquela printada, né? Printa, encaminha para um, para outro. Olha, é assim. E é um trabalho muito bom, muito positivo, feito por uma mulher. A gente tem que destacar, sim, nós temos que falar isso, querendo ou não, nós temos que enfatizar, é muito importante. Nós temos poucas mulheres ainda realmente fazendo um jornalismo político com qualidade e ainda mais trazendo aquela pitadinha de humor que essa é a tua marca, né? É a tua marca, é a marca da Maga Estopassoli no E vai jornalismo. continuar sendo, assim, porque eu não tenho a pretensão de mudar o meu estilo de me comunicar, Aham. especialmente na política. Então, vai permanecer, vai ter política com bom humor no que depender de mim, com certeza, em Ah, 2022. legal. Fernando disse, ele gosta bastante do teu estilo, né? Provocativo e inteligente, aquele estilo Tá, jornalístico. querido. É isso aí. Fernando, um Bacana. beijo. Maga, então eu te agradeço imensamente, né, por reservar, por dedicar a rainha do deboche. Tinha, é O verdade, Nicola, o o Nicola. Nicola Martins é vereador aqui em Aham, Criciúma, vereador pelo sim, PSDB, líder do governo Salvar na Câmara de Vereadores e um querido, faz um grande trabalho na Câmara de Vereadores. exatamente preparado, né? Se preparou também, né? Então tem esse diferencial. O É segredo o é esse, se segredo, é o preparar. O segredo, Nicola se preparou. exatamente.
E que faça um bom trabalho. Queremos mais, né? Queremos Verdade. mais aí. Maga, te desejo tudo de bom. Muito obrigada de verdade, tá? Por reservar essa horinha aqui para nossa conversa. Fico muito contente mesmo em Passou poder rápido, né? Você conversar viu como passou muito rápido? rápido. Se deixar, Passou vai muito indo, rápido. vai indo. Vai indo. Eu sou sagitariana com ascendente em Sagitário, então não tenho nem botar a culpa no ascendente, porque é tudo assim. Então comigo o negócio vai e vamos. Vamos falar disso? Vamos falar. E aí tá indo, tá? E te agradeço mesmo, tá? Muito obrigada. E deixa um recadinho aí só para quem está acompanhando agora ou vai acompanhar depois o replay. E sobre esse ano eleitoral, aquele conselho, aquela dica assim, né? Poxa, o que a gente faz? Tudo é política? O que a gente faz com a política? O que é um bom caminho aí? Bom, primeiro deixa eu te agradecer pelo convite, Carla. Adorei, tá? Nossa conversa, fico à disposição. Espero que em 2022 as pessoas busquem se informar. Hoje a gente tem infinitas formas, né, de encontrar as informações. Elas estão literalmente na palma da nossa mão. Acho que não dá mais para votar errado ou para escolher errado e dizer, olha, mas eu não sabia. Todas as informações que a gente buscar estão disponíveis. Espero que o eleitor tenha essa consciência e faça boas escolhas. 2022 é um ano que pode ser um ano muito, muito bonito, muito incrível para a gente, se a gente fizer boas escolhas. E é isso que eu espero que aconteça. A gente tem realmente muita facilidade de ter acesso à informação. Isso não foi sempre assim, isso é recente. Então, que a gente faça bom uso disso, sabe? E acessem magastopassoli.com.br e acompanhem o meu trabalho por lá, ou ouça também na Jovem Pan News de Criciúma, ou de Floripa, enfim, em todas as Quais horários tu plataformas. entras? Quais são teus horários, Aqui Maga? em Criciúma, na Jovem Pan News de Criciúma, no FM 101,5, eu entro de segunda a sexta às 11h05 da manhã. Ou na Jovem Pan News de Floripa, que daí dá para acompanhar pelo YouTube, quem não está lá na região de Floripa, Sim. Segundas e sextas às 16 horas, das 16 às 17. E aí é um formato de debate sobre os principais assuntos do dia, ou da semana, ou do fim de semana. Perfeito. E tu trabalhas com uma conterrânea minha, né? Com a Simone? A A Simone está na Simone, Jovem Pan, né? a Simone está na Jovem Pan. A Simone é uma É, criatura maravilhosa. A gente é tem verdade. a gente faz uma dobradinha muito legal. Eu adoro ela Bacana. e Que ela é uma bom. grande profissional. Com certeza, exatamente. Manda um abraço para ela, aproveitando já. Mando sim. Então tá. Muito obrigada de verdade. E um excelente ano, muito trabalho, que o teu trabalho continue sendo esse deboche, essa política com deboche que a gente adora, hein? Como é que é a tua frase? Em Criciúma de tédio ninguém morre? A gente pode Ninguém botar para o morre. Brasil esse ano, né? No Brasil está acontecendo, né? No Brasil de tédio, ninguém morre. Espero que Bolsonaro consiga evitar aí outras guerras que possam acontecer. E que a gente possa Adoro. continuar vivendo em paz. Um beijo, Carla, um beijo para todo mundo que entrou, que deixou recadinho, enfim, para Valeu, todo mundo que gente. vai assistir ainda. Um Exato. beijo enorme e um excelente É restinho de isso. semana para gente. Beijo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.